Estimados irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, Meimei, Gravatá, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em cada coração aqui presente, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o capítulo 16 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é não se pode servir a Deus e a Mamon. Exatamente no item 8, que trata da desigualdade das riquezas. Iniciemos entendendo que por riqueza não se pode considerar somente o dinheiro, e sim tudo aquilo que possuímos, como o corpo, a família, o lar, o trabalho, os amigos, a crença religiosa, a capacidade de pensar, os conhecimentos espirituais, e por aí vai. Não somente a fortuna amoedada. Muitos dizem, se eu fosse rico, mas esquecem de olhar a inteireza e a normalidade do corpo físico e de suas faculdades mentais, que constituem um elevado patrimônio a ser usado em favor de si mesmo, mas especialmente em favor do próximo. É fato que gastamos mais tempo e mais energia na conquista dos bens materiais, que são perecíveis e finitos, do que na conquista dos bens espirituais, que são imperecíveis e infinitos. É importante que saibamos que a situação de hoje pode ser a consequência da situação do ontem, nesse capítulo da riqueza. Ou seja, no passado tivemos muito, usamos mal, e agora estamos a braços com a penúria. Mas também precisamos estar atentos de que a usura de hoje pode ser a privação de amanhã. Porque a lei que rege tudo isso é de causa e efeito. Refletamos sobre esse palpitante assunto em 10 lições curtas extraídas do item 8 do capítulo 16 do nosso Evangelho e que nós estimamos serem eficazes. A primeira pergunta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Lá no Evangelho, os Espíritos explicaram a Kardec que não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir. Então, os Espíritos colocam 3 circunstâncias, mas dizem que os homens deveriam ser iguais entre si nestas 3 circunstâncias: inteligência, atividade e labor, para adquirir. Mas eles dizem mais: nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, em realidade, eles estão dizendo que a gente até consegue, mas não tem muitas vezes capacidade de manter. Em O Livro dos Espíritos, na questão 814, há algo interessante em relação a essa questão. Os Espíritos disseram: Deus concede a riqueza ou a miséria a determinadas criaturas para experimentá-las de modos diferentes. Na maioria das vezes, essas provas são escolhidas pelos próprios Espíritos. Sim,
Exatamente isso. São os espíritos que escolhem as suas provas, na maioria das vezes, lá no planejamento reencarnatório. Em outras circunstâncias, as provas são compulsórias. Quem determina é a própria espiritualidade. Porque quando a criatura se vê no plano espiritual após a sua desencarnação e se dá conta de que não cumpriu o seu papel enquanto encarnado adequadamente, não fez o bem, não praticou a caridade, não compartilhou, não dividiu, ele deve entrar num processo de arrependimento, deve entrar num processo de reaprendizado, e aí quando se acha em condições, e a espiritualidade atesta essas condições, pede para voltar. E a depender do que foi na sua última encarnação, deverá voltar em situação oposta exatamente para enfrentar a prova com vistas à evolução. Segunda questão que devemos considerar. Tanto a prova da desgraça quanto a da riqueza são difíceis testes para o homem. Isso é fato. Enquanto a miséria pode provocar revolta com a providência divina, a riqueza incita aos excessos. Somente assim pensa quem desconhece a lei de causa e efeito. Recolhemos diariamente os frutos dos plantios efetuados ao longo das existências. Diante da dificuldade, da carência, da dor, só nos cabe a virtude da resignação. Persignados ante as consequências, devemos inicialmente pedir perdão ao Criador e às criaturas e servir a estas últimas com acentuado empenho, destemor e perseverança. Terceiro aspecto a ser considerado é que, dispondo de maiores recursos e meios para fazer o bem, o rico, não o fazendo, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. E aí eu encontrei numa obra intitulada Dinheiro, da Lavra Mediúnica, do Espírito Emmanuel e do médium Chico Xavier, alguns belos exemplos que o Emmanuel oferece no capítulo 3, intitulado Estudando a Riqueza. Diz Emmanuel, não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna amoedada é por vezes simples cárcere. Quantas pessoas nós conhecemos que estão aprisionadas na sua riqueza? O Emmanuel prossegue. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Temos conosco os sovinas da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Os abastados da saúde, que desamparam os aflitos e os doentes. Os privilegiados da alegria, que cerram a porta aos tristes, isolando-se no oásis de prazer. Veja que interessante essa colocação do Emmanuel. Ele não está falando exclusivamente da sovinice em relação ao dinheiro. Não, ele está falando de outras sovinices. A da inteligência, a daqueles que são saudáveis, a daqueles que são alegres, mas que nada disso compartilham com ninguém. Essas são riquezas que também precisam ser compartilhadas. Um quarto aspecto, Deus experimenta o pobre pela resignação
e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Isso é fato. Qualquer que seja a situação de riqueza ou pobreza, devemos considerar que estamos sempre diante da oportunidade da evolução. A resignação eleva o homem acima de si mesmo. E quantas vezes nas situações de dificuldade, especialmente financeira, a gente não tem essa altivez da resignação. Parece até um paradoxo, mas não é. André Luiz, no capítulo 66, intitulado Resignação e Resistência, da obra Estude e Viva, ele dá um aconselhamento interessante. Ele diz, de fato, há que se estudar a resignação para que a paciência não venha a trazer resultados contraproducentes. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser, no rumo da sublimação, pedem harmonia com ação persistente para que se preservem. Ou seja, o equilíbrio é fundamental para aquele que tem, para aquele que dispõe dessas riquezas que Deus nos concede, que não é apenas a da fortuna amoedada. E é exatamente às custas dessa paciência, dessa resignação, dessa ponderação, desse equilíbrio, é que nós conseguimos preservar estas conquistas e compartilhá-las. Um quinto aspecto é o seguinte: pelas facilidades que a riqueza e o poder proporcionam ao homem, muito espinhosa torna-se esta prova, pois normalmente incita-o em apegar-se à matéria e o afasta da perfeição espiritual. Isto é uma afirmação de Kardec, trazida pelos espíritos. E eu lhe pergunto, certo ou errado? Normalmente nós nos apegamos à matéria, e de tal sorte que nos esquecemos de trabalhar a nossa perfeição espiritual. Quanto mais valor e dedicação dermos à riqueza sem o seu uso correto, mais escravizados ficaremos às coisas do mundo, aquela prisão que André Luiz falou anteriormente. O sexto aspecto a considerar: entre os extremos da riqueza e da miséria, a grande maioria das criaturas transita nas reencarnações terrenas em estágios intermediários, sempre com vistas ao seu progresso espiritual. Nem rico, nem miserável, mas num estágio intermediário, experimentando, vez por outra, de ambas as situações. Ora numa situação mais folgada, ora numa situação mais apertada. E a ver como se comporta nessas circunstâncias, ele poderá progredir ou não. Mas uma coisa é certa: não deve haver dúvida de que a dificuldade do hoje foi a facilidade do ontem, mal conduzida. Da mesma forma que as facilidades de hoje podem representar as dificuldades de ontem, suportadas com galhardia e humildade. Você teve uma encarnação anterior de muita dificuldade, mas foi resignado, paciente, entendeu as razões por que estava passando por aquilo,
trabalhou para evoluir sem se desesperar, sem ofender a divindade. E aí, na reencarnação seguinte, conquista o mérito pelo que fez anteriormente e vai viver uma vida com maiores facilidades. Na questão 816 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos venerandos colaboradores: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Pergunta interessante. E olha o que responderam os espíritos: mas é justamente o que nem sempre faz. Ou seja, tem a abastança, mas não consegue compartilhar. Não consegue utilizar sua riqueza para aliviar a dor do próximo, a penúria do próximo. Só acumula, só acumula, só acumula. Dividir que é bom, nada. Por isso que os espíritos disseram, mas é justamente o que nem sempre faz. Disseram ainda, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Então, quer sempre mais. Não há um ditado que diz, quanto mais dinheiro, melhor? Com a riqueza, suas necessidades aumentam. E ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Isso é fato que a gente comprova na nossa vida. Começamos andando a pé, tivemos uma bicicleta e melhoramos, compramos uma motocicleta, o primeiro carrinho básico, já um carrinho melhor. Hoje já queremos um carro importado, último modelo, cheio de recursos tecnológicos. Abre-se o guarda-roupa e tem-se 30 pares de sapatos, mas só tem 2 pés. Quantos andando descalço pela rua? É possível passar uma reencarnação inteira na abastança, com inumeráveis oportunidades de servir. Mas sendo escravo da fortuna, a criatura esmera-se em acumular cada vez mais, esquecendo por completo o verbo compartilhar. Aliás, pessoas assim, a única coisa que compartilham são as mensagens do WhatsApp. Uma 7ª questão para refletirmos vem nos seguintes termos: seja qual for, portanto, as nossas possibilidades materiais, saibamos usufruir corretamente os bens que o Senhor nos concede, na certeza de que a desigualdade das riquezas visa, acima de tudo, ao nosso aprendizado espiritual e à exemplificação cristã. Se algo de absoluta necessidade temos a adquirir na existência, com certeza não é o bem perecível, mas aquele bem relacionado ao espírito, imperecível, permanente, duradouro, e que é a garantia de melhores dias no futuro espiritual e nas demais existências que venhamos a desfrutar. Pode parecer estranho que os espíritos escolham provas dolorosas como a da miséria. Mas lá na questão 266 do Livro dos Espíritos, há uma explicação para isso. Disseram os colaboradores, venerandos colaboradores de Kardec: com efeito, sob a influência das ideias carnais,
O homem, na terra, só vê das provas o lado penoso. Isso é um fato, né? Só o lado ruim da prova. Ninguém consegue ver a prova como forma de evolução, como algo bom, sempre como algo ruim. O espírito pode escolher prova muito rude e, consequentemente, uma angustiada existência na esperança de alcançar depressa um estado melhor. Como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar de pronto. Inteligente a comparação feita pela espiritualidade. No planejamento reencarnatório, o espírito escolhe logo uma prova bem dura, bem rude, bem difícil. Sabe que vai ter uma existência angustiada, de dificuldades, mas também conhece a sua capacidade de poder enfrentar tudo isso. Por quê? Porque ele quer o mais rapidamente quitar os débitos, purgar as más experiências, anular as imperfeições contraídas. E aí os colaboradores de Kardec fizeram uma comparação com aquele doente que, querendo ficar bom imediatamente, o mais rápido possível, ele escolhe o remédio mais desagradável. O que importa é ficar bom. Para o espírito, o que importa é evoluir, é melhorar sua condição espiritual. O oitavo aspecto diz que a riqueza é neutra. E é verdade, a riqueza é neutra. Não devemos culpar a riqueza, mas sim o seu uso sem responsabilidade na gênese dos problemas que enfrentamos. Quando olhar algum parente, ou um amigo, até mesmo um desconhecido, que vive sem dificuldades materiais, saiba que ele, igualmente, está sendo testado naquilo que precisa evoluir. Ele não é um beneficiado, ele não é um apaniguado de Deus. Esse momento sem dificuldade que ele vive foi conquistado, talvez às duras penas, em encarnações anteriores. E agora ele vem na situação da riqueza, inclusive para ser testado. Kardec disse: se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Se nós não conseguimos progredir moralmente com a riqueza, mas intelectualmente com absoluta certeza. Emmanuel, na obra Pão Nosso, ele faz um comentário sobre o versículo 12 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Esse comentário dele está no capítulo 56 da obra Pão Nosso, capítulo intitulado Êxito e Insucessos. Na carta de Paulo está escrito: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Esse é o versículo 12 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. Aí o Emmanuel vai fazer um comentário sobre isso. Ele vai dizer: em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo da evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. A partir do versículo da carta de Paulo, sei viver em penúria, sei também viver em abundância,
O Emmanuel está dizendo que qualquer que seja a situação tem que haver equilíbrio. Se você está numa posição de destaque, viva esse destaque com sabedoria, com prudência, com responsabilidade. Você está numa situação que é oposta do destaque, em que você é um ilustre desconhecido, viva da mesma forma, com inteligência, com bondade, com resignação, com amor, com respeito às pessoas. Todas as vezes que a vida nos proporciona uma oportunidade de melhoria, nós temos que agarrar esta oportunidade com sabedoria, com prudência, mas acima de tudo com humildade. Quantos progridem na vida intelectual e se julgam melhores que os outros? E perdem completamente o bom senso. Eu conheço pessoas que dizem: se fui pobre, não me lembro. Porque hoje estão numa situação mais favorável. Nós não podemos esquecer nunca se formos pobres, como não devemos esquecer nunca se formos ricos. O importante é viver a pobreza e a riqueza com dignidade, sabendo que todas duas são testes poderosos para o nosso aperfeiçoamento espiritual. O 9º item da nossa reflexão diz o seguinte: a melhoria material não deve ser objeto de preocupação exclusiva do homem. Deve ele pensar também na melhoria do planeta e dos seus habitantes como um todo. É fato que a nossa visão é egoísta e nós pensamos exclusivamente em nós e, quando muito, naqueles que estão no nosso círculo de convivência, os nossos afetos, nossos familiares. É fato também que o homem destrói a natureza. As questões ecológicas surpreendem o mundo dia após dia. A Mãe Terra é violentamente agredida. Muitas vezes em nome da conquista da riqueza. Quantas áreas são destruídas, áreas de preservação, para que se transforme em campo de diferentes plantios. Tudo em função da futura riqueza que as colheitas haverão de prover. A essa preocupação, o Kardec tem uma opinião extremamente interessante. Ele diz, com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Pode até não fazê-lo, mas tem essa obrigação. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Kardec não conheceu o Brasil quando encarnado, mas enquanto espírito, sim. Mas só que ele falou isso quando ele estava encarnado. Então significa dizer que o espírito encarnado em Kardec já conheceu o Brasil. Porque isso é diretamente para nós, em função da extensão continental que tem o nosso país. E ele diz mais, para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. O Brasil não é o celeiro do mundo? Quantas pessoas nós alimentamos com a nossa produção de alimentos? Porque tanto o interesse de outros países, de grandes países como a China, por exemplo, em nossas terras, em nossa agricultura.
Agora, nós precisamos manter relações internacionais pacíficas, inteligentes, prudentes. Agora, lamentavelmente, o que choca é nós termos um potencial de produção de alimentos, de fazer inveja ao mundo, e termos tanta gente que ainda morre de fome no Brasil. A 10ª e última ideia para reflexão está redigida da seguinte forma: reflitamos na riqueza dos sentidos humanos, da inteligência, do discernimento, da bondade, da justiça e de muitas outras virtudes crísticas que se constituem em nosso grande patrimônio. Somos proprietários dessas riquezas ou não? Claro que sim. O que nos faltar materialmente deve ser buscado através do trabalho com isenção e ética, sem prejudicar a ninguém. A lei do trabalho é uma das leis morais da parte 3ª de O Livro dos Espíritos. Mas também devemos entender que o que nos sobrar deve ser compartilhado com amor e benevolência, pois há sempre alguém à espera da migalha que cai da mesa do rico, tal como no relato evangélico. Mas nós precisamos usar com sabedoria esse patrimônio absolutamente extraordinário dos sentidos humanos. A inteligência, o discernimento, a bondade, a justiça para fazer o bem, para mudar a situação das pessoas. Não devemos usar essa riqueza apenas para nos beneficiarmos. Há sempre alguém que vai precisar de algo que demande da nossa inteligência, da nossa bondade, do nosso sentido de justiça, do nosso amor, do nosso respeito, da nossa ética. Isso tudo constitui a nossa riqueza que tem que ser compartilhada. Você já imaginou quando a gente chegar lá em cima, nos perguntar e o que fez da riqueza dos sentidos humanos que recebeu na última encarnação? Vamos responder o quê? Agradecendo o carinho da atenção, as boas vibrações dispensadas, eu espero que todos tenham tido a oportunidade de refletir sobre este assunto, sobre a desigualdade das riquezas e a sua importância no progresso espiritual de cada um de nós. Desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.